Oi pessoal, aqui é o Lucas e hoje eu estou aqui no Tribunal Regional de Okazaki, que fica na província de Aichiken, aqui no Japão. E nesse vídeo eu queria passar um pouco para vocês qual é a diferença do intérprete judicial e o intérprete particular, como eu. No caso, eu sou o intérprete particular. Então, eu sou contratado para ajudar o cliente na comunicação fora do tribunal. Então, o cliente ele precisa de uma orientação, precisa de uma tradução, precisa de um intérprete, precisa de um auxílio para conversar com o advogado, para o cliente entender o que está acontecendo, o que está sendo levado em pauta, o que a outra parte está solicitando também. Nós podemos fazer toda a leitura do processo e ali podemos conversar com o cliente para que ele possa chegar em alguma conclusão. Então, o nosso trabalho é fora do tribunal. Então, nós damos assessoria para que o cliente ele possa ter uma defesa melhor, para que ele possa se expressar da melhor forma, para que ele possa entender o que está em jogo. Então, esse é o nosso trabalho de tradutor particular. E o intérprete judicial, ele é um intérprete que está cadastrado na polícia e no tribunal. E toda vez que acontece algum problema na polícia, a polícia ela faz o recrutamento desse intérprete. Ou quando o tribunal ele precisa, então ele também solicita ali o tradutor judicial. E o tradutor judicial, ele trabalha apenas nesses lugares, então não tem como você ter acesso a um tradutor judicial fora desses lugares. Então eles trabalham para a polícia ou trabalham para o tribunal, no caso para o governo. E diferente do nosso trabalho, eles têm que ser totalmente imparcial, apenas transmitindo ali a comunicação entre o órgão e a pessoa, ajudando o tribunal ou a polícia a manter ali uma comunicação para que o estrangeiro possa estar exercendo ali o seu direito de fala. E dessa forma, o juiz ele vai poder entender o que a outra pessoa está falando e fazer o decreto com mais precisão. Então esse é o trabalho do intérprete judicial. E falando sobre valores do intérprete judicial, você precisa de entender que existem casos que é gratuito, que você não precisa pagar nada pelo serviço deles, mas tem casos também que você precisa pagar. Mas qual que é essa diferença? A diferença é que em casos criminais, é a própria polícia, o próprio governo que solicita e paga ali os horários do intérprete judicial. Então, em casos criminais, quem banca esse trabalho, do intérprete judicial é o governo. Mas em caso civil, quem tem que pagar por esses gastos é a própria pessoa que está abrindo o processo ou o estrangeiro que solicite ali para o tribunal que ele precisa de um intérprete judicial. E o valor em si costuma ser mais ou menos uns 40 mil ienes, quando você vai solicitar ali para o tribunal o intérprete judicial. Só que uma coisa negativa é que às vezes a pessoa precisa de um intérprete judicial e solicita para o tribunal um intérprete, e o tribunal simplesmente nega essa solicitação. Então, nesse caso, o cliente ele precisa de procurar um tradutor particular como nós, para poder estar ajudando ele nesse caso. E falando até aqui, pode até parecer que eu estou falando de forma negativa sobre o trabalho do intérprete judicial, só que é totalmente diferente. O trabalho deles é muito necessário, nós precisamos sim de pessoas que trabalham diretamente para o governo, diretamente dentro desses órgãos públicos que trabalham dentro do tribunal, dentro da polícia, para ajudar as pessoas a se comunicarem. E somente dessa forma que os juízes, que a polícia, para poder estar fazendo ali o trabalho deles, para que as pessoas possam ser ouvidas corretamente e que não seja feito nenhum tipo de injustiça. Então, o trabalho do intérprete judicial ele é essencial para poder manter os nossos direitos como humanos aqui na sociedade japonesa. Então, é muito importante mesmo o trabalho deles. Então era só isso que eu queria passar para vocês. O que vocês acharam sobre essa diferença do intérprete judicial e o intérprete particular, que sou eu? Muito obrigado e tchau!